Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Felipe Torino aqui falando. Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo totalmente diferente, conteúdo novo. Então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai começar, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, como é que vai fluir aqui o nosso conteúdo, para vocês entenderem o quanto vai ser importante para agregar conhecimento na sua jornada aí, você como trader, tá certo? Então assim, vai ser realmente uma jornada muito bacana, muito top. Acredito que todos vocês vão estar comigo nessa juntos aí. Então se você caiu aqui de paraquedas, tá? Seja muito bem-vindo. A gente vai começar uma nova série no chamada Raciocínio Lucrativo, onde eu vou estar te explicando todos os melhores pontos, tá? Do mercado com base na análise institucional, tá certo? Que é o Smart Money Concept. Então, tudo que você vai ver aqui daqui para frente vão ser conteúdos focados 100% no Smart Money Concept, para você entender realmente onde é que o preço, o dinheiro, né? Ele trajeta, onde é que realmente ele está, para você entender ali os melhores pontos, para você poder pegar aqueles traders que são realmente, como eu mesmo falo, né, que são traders de baixo risco e alta lucratividade. Então, eu gostaria de agradecer e pedir para que vocês verificassem, tá certo, os links que nós temos aí na descrição. É muito importante porque nós estamos começando, eu estou começando, na verdade, uma comunidade gigante, tá? E você realmente pode fazer parte dessa comunidade. É uma comunidade no Discord, onde tem pessoas ali qualificadas para poder estar te ajudando também. E em primeira mão você vai estar recebendo ali os trades que aconteceram no dia, tá bem? E outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? Todo o material que vocês estão vendo aqui nesse momento, tá? Que vocês vão ver daqui para frente, eles vão acontecer esse resumo do mercado, do pregão, do todo dia, né? De segunda a sexta-feira. Eu vou estar passando para vocês às 7 horas da noite. Então ativa as notificações, deixa tudo aí agendado. Se possível, deixa o sininho, né? De notificação do teu próprio celular, tá? Um lembrete, tá? Um alarme para você poder assistir o vídeo aqui em primeira mão, para você entender quais são os melhores, qual foi o que realmente aconteceu, né? Porque quando você bate uma leitura justamente com a minha, com o tempo, você vai perceber que isso aí vai ser muito bom, bacana, porque vai confirmar a tua leitura e isso é muito, mas muito, muito bom mesmo, beleza? Então vamos lá para o mercado, vamos chamar a vinheta aí, porque a gente vai falar sobre o mercado de uma forma totalmente diferente, como você nunca viu. Vamos lá. Aqui eu estou agora, nesse exato momento, no mini índice. E antes de mais nada, antes que eu me esqueça, clica no botão aí de se inscrever, deixa aí teu like no vídeo, conta muito, tá? Para o YouTube entregar para o máximo de pessoas possível. Acredite que realmente vai ser diferente demais essa nossa trajetória aqui e você vai se surpreender. Acredite nisso, tá certo? Estou aqui no gráfico do mini índice, no gráfico de 1 hora, tá certo? Quero fazer uma leitura com vocês, explicar todo esse movimento que está acontecendo, tá? Nós estamos aqui no contrato do UNJ de 2023, né? Que ele não passa a referência anterior, justamente por conta da mudança do contrato, mas a gente tem aqui o gráfico do WIN1, que é o gráfico, e ele é o contínuo, tá certo? Ele não pausa, tá? Ele dá uma discrepância ali na mudança do contrato, mas depois você tem como se situar, tá certo? Mas eu não vou falar sobre isso hoje, é um assunto para um outro conteúdo, mas eu vou começar aqui falando das oportunidades que aconteceram hoje no pregão, tá? Acredito que amanhã falo um pouco mais sobre a questão do resumo total, para vocês entenderem o que é que está acontecendo, tá certo? Nas oportunidades que da visão mais macro, tá certo? Eu vou falar hoje para vocês entenderem, é mais para vocês saberem que agora nós vamos ter um canal que fala somente institucional, onde você vai ter ali os melhores pontos para você saber qual o ponto-chave do gráfico para você poder ali fazer as suas entradas e entender como é que funciona o mercado, beleza? Então vamos lá, né? Deixa eu trazer aqui para o gráfico de 15 minutos, tá? Hoje o movimento ele abriu nesse ponto, tá? Esse movimento, esse candle aqui foi de abertura. Vou fazer para os 5 minutos para vocês entenderem melhor. Inclusive ele já abre, tá certo? Rompendo e perdendo esse topo, tá? Onde ele faz um falso choque, que se chama de falso choque, tá? Uma falsa mudança de caráter da tendência, até porque quando nós temos, né, uma região que ela está abaixo da região de 50% do range da região Premium Discount, que vocês vão entender mais na frente, nós temos um inducement, tá certo? Então tudo isso funcionou como uma indução e aí ele captura essa liquidez, né, na abertura ali do pregão, ele bate aqui nessa favela, nesse order block, aí ele cai para poder realmente mitigar e finalizar e perder a estrutura do movimento desse último fundo, tá certo? E aí o que acontece? Nesse movimento que ele já tinha aberto, um dia antes eu já tinha
até traçado aqui, falado com os meus alunos, que nós tínhamos uma região bem interessante, tá, a respeito, aqui, ó, bem nesse ponto, quando ele abre aqui, o mercado ele abre, nós tínhamos já marcado essa região de liquidez. Felipe, por que você não pega uma venda aqui? Porque não era um ponto interessante para poder fazer uma venda. Eu queria operar, de fato, comprado. Por quê? Porque ele já tinha chegado em uma região bem interessante de demanda no 4 horas, tá? Que é um cenário mais macro, ela dá proporcionalmente mais força para o segmento do novo flow, tá? Então eu estava aguardando que ele fizesse essa mudança de caráter, só que eu queria que ele viesse mitigar uma região mais acima para confirmar essa mudança de caráter e não finalizar aqui como inducement, por exemplo. Então, quando ele vem capturando esses topos, eu entendo que ele está abaixo desse range, como vocês podem perceber aqui, ó, ele faz o boy, né, nesse ponto, tá certo? Ele faz a mudança, né, que é o breakout structure aqui nesse ponto. Ele muda, ele quebra a estrutura da tendência seguindo essa baixa, mas ele não estabelece um topo relevante para poder realmente mudar o caráter, ou seja, ele fica ainda abaixo da região de 50% desse range, onde nós temos aqui um ponto que muito sensível para poder vender, tá bom? Ele pode chegar a capturar outras regiões. Eu já tinha marcado também, né, alguns pontos interessantes, mas na frente você vai acompanhar essas marcações, tá bom? Nós estamos começando agora essa série, então não se preocupe, acompanhe, tá? Ative aí que você vai perceber como é que vai funcionar todo o movimento daqui para frente, tá? Então, o que acontece? Vou até tirar aqui algumas coisas, algumas marcações para vocês entenderem. Então, quando o movimento captura, eu espero que ele retorne para esse movimento para poder fazer uma compra aqui nesse order block, que é justamente nesse fundo, tá certo? Nessa região, que é a captura de liquidez desses fundos também para poder chegar aqui nesse order block, tá? E quando ele vem aqui nesse order block, ele vem capturar aqui esses equal lows, né, que são esses fundos nivelados, ele chega nesse ponto de demanda e eu acredito que ele venha querer realmente seguir para poder chegar a um ponto interessante lá naquela região lá de cima. E aí, o que é que ele faz? Ele vem, começa a retornar, tá? Ele vem de uma forma bem interessante também e ele toca na região, naquele order block. Eu armo minha compra aqui nesse ponto, ó, tá? Por um descuido, eu estava ao vivo com o meu aluno, tá bom? Nós estamos em um processo totalmente diferente. Eu também tenho uma mentoria individual, mas não vem ao caso, não vou citar aqui. Mas foi um trade que aconteceu bem interessante. E eu sempre falo, né, que se você tem dúvida do que realmente, onde você está, o mini índice ele é muito interessante porque você consegue realmente colocar o seu trade no break-even. Então você consegue ter uma resposta muito rápida para você eliminar o seu risco, tá? E olha só o que acontece, o mercado ele vem, toca na região, tá? Eu gosto de colocar o meu stop em 150 pontos, o movimento foi do order block, foi aqui, nesse ponto aqui eu fui estopado, tá? Por conta de falta foi um descuido na verdade, porque eu queria realmente, eu não estava acreditando em um possível movimento de topo desse ponto, tanto é que ele não faz isso, só que eu estava ali no diálogo, estava instruindo meu aluno, e aí a gente não tirou, mas não tem problema nenhum, porque o stop foi de 50 pontos aqui, ó, foi 50 pontinhos, tá? Mas se eu tivesse deixado o stop normal, eu teria realmente feito aqui, obtido um resultado bem interessante. Depois vocês vão entender a lógica aqui dos meus stop, como é que eu faço, tá? Porque alguns pontos como esse aqui, já que ele não chegou a mitigar a região de 50%, acima desse ponto, não liquidou esse inducement, eu não fiquei ali tranquilo para poder realmente pegar esse trade e acreditar que ele ia perder esse topo, tanto é que ele não faz isso posteriormente, vocês vão ver, tá? Então o que acontece? Fui estopado aqui nesse ponto, tá? E aí, ó, ele começa a desenvolver, paga lá os 600 pontos, tá? Olha só, 600 pontos, basicamente, né? Se tivesse pego aqui realmente no order block, aqui mais ou menos, chegou a pagar quase 600 pontos, foi 570 pontos, e ele retorna para o ponto que eu queria, ponto de demanda, foi aí onde eu peguei trade, e aí foi bem mais satisfeito, por quê? Porque nesse movimento, se ele não viesse a acionar esse trade aqui, acionou, né, que foi realmente descuidado, porque no caso eu estava dando aula, e aí ele chegou a pagar aqui esses 500 pontos, e eu teria, lógico, feito uma parcial e teria colocado no zero, né, tinha dado um tempo de resposta aqui, tá? Mas teve um aluno que, graças a Deus, ele pegou e aí ele obteve o lucro, tá? E aí ele retorna esse ponto, a minha região, minha segunda região de order block, era o ponto realmente que eu estava esperando que viesse. E aí eu deixo o meu stop nos 150 pontos, que é o que eu de fato deixo sempre um stop pontual de 150 pontos. E meu alvo eu deixo na próxima
região de order block, inclusive capturando esses topos também e essa linha de tendência, né? Que é a linha de tendência, a linha do varejo, a linha que o pessoal atua, né? A galera vende muito ali naquela linha de tendência e ele posteriormente vem a capturar essa liquidez e eu realizo o meu take lá de 900 pontos. Deixei um pouco mais abaixo porque eu deixei redondo. Foi realmente no início desse order block aqui, ó. Exatamente no início desse order block foi ali o meu trade, tá? Peguei um pouco mais acima. Eu lembro que foram 900 pontos cravados, tá? Foi basicamente aqui. Exatamente aqui eu peguei o trade, deixei meu stop lá de 150 pontos. Inclusive ficou bem tranquilo. Ele veio realmente abaixo do último fundo. E aí o mercado desenvolveu. Esse foi o meu primeiro take do dia. Ele retesta, inclusive, ó, e atingiu aquela região. O meu segundo trade ele vem depois que ele confirma que ele não vai dar continuidade para a queda. Até esse momento ele faz o boys, ó, ele faz esse boys, então eu surfo o último movimento de mitigação dessa região. Como ele faz o boys, a gente tem um novo range estabelecido e nós esperamos que ele venha mitigar essa região para depois cair. E foi isso que eu fiz. Olha só que interessante. O movimento vai seguindo a alta, inclusive ele vem, deixa uma região de inducement, tá? Ele cobrindo o imbalance. A dica é, toda vez que ele vier a fazer um movimento de expansão, que ele retrair, fizer um boys, você tem esse aqui, ó, como um range. Esse range, você tem uma região Premium Discount. Então, você pode utilizar a região que ele vem induzindo o preço, e aí, quando ele induz, ele captura e ele segue a alta para poder mitigar o range, né, anterior dessa tendência. Então, é basicamente isso. Vocês vão entender um pouco mais. Foquem agora no que eu estou para mostrar aqui, que justamente foram essas oportunidades. Então, ele deixa a liquidez, ó. Ele não faz o boys, ele confirma, na verdade, esse boys, ele captura aquela liquidez lá em cima, tá bem? Seria interessante também esse ponto aqui para poder realmente comprar, só que não teve uma confirmação, bem interessante, tá bem? Aqui seria um trade que eu queria pegar nesse trade aqui, nesse ponto, tá? Mas não estava no gráfico agora no momento. Ele começa a desenvolver e aí ele aciona a minha compra. Exatamente naquele momento ele aciona a minha compra nesse imbalance. Você pode perceber que ele tinha uma região um pouco mais abaixo. E aí ele não vai mais abaixo, não tem problema algum, porque eu sabia que ele iria capturar essa liquidez. E aí o meu alvo está lá em cima, então esse alvo ele chegou a pagar 600, acho que foi aqui nesse ponto mais ou menos, foi 500, mais 500 pontos. Eu lembro que foram 500 pontos e aí ele chega, toca e aí eu liquido essa posição. Ele tinha deixado aqui um recall high, né, que são topos nivelados. Então aqui também era uma região de venda, só que eu não queria, né, tava para receber visitas aqui. Então eu realizei meu lucro e aí bati mais um alvo, bati mais um take. Felipe, mas como é que funciona tal? Galera, não se preocupem, podem ficar tranquilos. Esse aqui é o primeiro vídeo, né? O vídeo de abertura aí do raciocínio lucrativo. Acredito que você vai gostar demais e vai ser bem interessante. Aí o mercado despenca, né? Finaliza o pregão, chegando ali a mais 600 pontos. Então foi uma região bem interessante. O movimento aí, por ele ter feito um boys, ele mitigou essa região superior. Fiquem atentos, porque ele pode realmente sim abrir com um gap de baixa aí para continuar essa queda e atingir uma região mais importante abaixo. Então amanhã a gente volta, pessoal. Eu vou trazer bastante conteúdos para vocês aí sobre análise institucional, né? O SMC, que é o Smart Money Concept, e aí você vai entender com muita clareza, acredito eu, todos os movimentos e pode ter certeza que eu vou estar contribuindo bastante. E lembrando, não se esqueça que temos um link na descrição para você poder entrar na comunidade, essa comunidade gigante que nós vamos fazer. Vai ser bem interessante, vai ser bem bacana, pode ter certeza absoluta, vai agregar muito na sua jornada. E se inscreva porque, mais uma vez, tá? Eu peço para que você se inscreva para você poder aí ter todo esse conhecimento, todo esse contexto para você poder refinar ainda suas entradas, tá certo? Então ficamos por aqui. Esse foi o raciocínio lucrativo de hoje e acredito que você realmente vai se tornar um trader, mas eu quero dizer um negócio para você. Eu não vou parar até que você se torne um trader de verdade. Então até a próxima, fica com Deus e um beijo. Até mais, até amanhã, viu? Nesse mesmo horário, mesmo canal. Hoje não, né? Mas 7 horas eu tô aqui para entregar esse conteúdo para você. Valeu, fui!